mudar de vida. Se você se arrepende dos seus pecados, e se arrepender significa afastar, significa que você não vai voltar para aquilo novamente, que com a ajuda de Deus você se afastará desse modo errado de viver e aprenderá a viver do jeito que Deus quer que você viva. Deus vai encontrá-lo onde você está. E a boa notícia é que Ele te ama demais para te deixar onde Ele te encontrou. Ele sempre vai te ajudar a chegar onde você precisa estar. Quero dizer isso de novo porque acho realmente importante. Deus te ama tanto que Ele virá até você no meio da sua confusão. Ele vai te encontrar lá. Mas Ele nunca vai te deixar lá, porque Ele te ama demais para te deixar na mesma bagunça que te encontrou. Ele vai te ajudar a mudar a sua vida. Ele te dará, por sua graça e misericórdia, uma vida que realmente vale a pena viver. Há uma história na Bíblia sobre Abraão e Sara. Este era um casal a quem Deus havia prometido um filho. Eles não haviam gerado seu próprio filho. E, na verdade, quando Deus fez essa promessa a eles, ambos eram velhos para ter filhos. Abraão tinha 99 anos, ou quase 100, e Sara já tinha passado da idade de gerar filhos e... Então, no natural, era impossível, mas você sabia que Deus, Ele é especialista em fazer o impossível? Muitas coisas que não são possíveis para mais ninguém são possíveis para Deus. Para o homem é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, Deus só queria que Abraão e Sara crescem nele, que confiassem que Ele lhes daria um filho do ventre de Sara e que Ele faria de Abraão o pai de muitas nações. Bem, como muitos de nós fazemos, Ele esperou por um bom tempo. Nesse caso, Ele esperou um bom número de anos e nada aconteceu. E então Ele teve seu próprio plano. E nós fazemos isso, não é? Quando parece que o plano de Deus não vai acontecer, então nós sempre temos um plano de reserva, um plano nosso. E a esposa dele sugeriu que ele tomasse a sua serva e a engravidasse e a aceitasse como uma segunda esposa. E ela reivindicaria aquela criança como seu próprio filho e o criaria como se fosse dela. E assim, então, Abraão fez. Esse foi um caso onde ele não deveria ter escutado a sua esposa. Não faz sentido uma mulher querer dar uma esposa secundária ao seu marido. Isso não vai trazer nada mais além de problemas, sabe? Desde o início. Mas, com certeza, Agar, a serva, acabou ficando grávida. E assim que ela engravidou, ela olhou com desprezo para sua senhora. Noutras palavras, ela anteriormente tinha uma atitude submissa. Ela amava sua senhora e faria qualquer coisa por ela, sabe? E assim, por causa da ótima atitude que ela tinha, Sara pensou que ela continuaria sendo assim, mas assim que ganhou um espacinho por, assim dizer, sobre Sara, onde ela agora estava numa situação em que poderia dar a Abraão algo que ele queria e Sara não podia dar, ela teve uma atitude ruim. E a criança cresceu com eles até os 13 anos de idade e a partir daí começou a trazer para eles nada mais além de problemas e problemas o tempo todo. E Sara queria que Abraão expulsasse a mãe e o filho. Ela não queria que ficassem juntos. Naquele tempo ela já tinha o filho que Deus havia prometido e eles cresceram juntos por um tempo. Mas ainda assim era problemas e problemas o tempo todo. Quantos sabem que quando fazem algo que Deus não quer que façam, até que isso seja corrigido, não há nada mais além de problemas e problemas o tempo todo? E aqui em Gênesis capítulo 21, do verso 14 ao 17, diz: Na manhã seguinte, Abraão pegou um pouco de comida e um cantil de água e os deu a Agar. E ele os colocou nos ombros dela e depois a mandou embora com o garoto. E assim, então, ela seguiu seu caminho vagando pelo deserto de Berseba. E quando a água do cantil acabou, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e então ela saiu e se assentou a um tiro de flecha de distância, pois ela pensou, assim eu não verei o menino morrer. E podemos ver que ela já havia colocado na cabeça que não iriam conseguir e que o menino iria morrer. E quando ela se assentou lá, ela começou a chorar, e aparentemente o menino estava chorando também. E a Bíblia diz que Deus ouviu o menino chorando,
E o anjo chamou do céu a Agar e perguntou para ela: Agar, o que fazes aqui nesse deserto? Não tenha medo, pois Deus ouviu o menino chorando e ele o encontrará onde ele está. E é isso que a Amplificada diz: ele o encontrará onde ele está. Esse é o título da mensagem que hoje trago para você. Deus vai te encontrar onde você estiver. E esse garoto estava numa confusão. Sua vida parecia que havia acabado, mas ele chorou e clamou a Deus. Às vezes, tudo que precisamos fazer é clamar a Deus e Ele vai nos encontrar exatamente onde estamos e nos ajudará a chegar onde precisamos estar. Deus ouviu a Ismael onde ele estava e prometeu a ele uma promoção e uma vida maravilhosa. E tudo que Ismael fez foi clamar. Ele só clamou, ele não fez mais nada além disso. 2 Crônicas 20, verso 9 diz: se a calamidade vier sobre nós, seja a espada do julgamento, ou a praga, ou a fome, estaremos em sua presença diante desse templo que leva o seu nome e nós clamaremos a ti na nossa angústia e você nos ouvirá e você nos salvará. Sabe, eu acho que qualquer pessoa pode clamar a Deus. Não é preciso nenhum treinamento especial para isso, sabe? É só dizer: Deus, eu preciso de ti. Deus, você é o único que pode ajudar-me. Deus, eu preciso da sua ajuda. Estou clamando a você. Eu quero você na minha vida. Eu quero que você venha e se envolva na minha vida, Deus. Eu espero que haja muitas pessoas com quem estou falando que realmente sejam convencidos pelo que estou dizendo e que vocês entendam que vocês estão numa confusão em suas vidas e talvez tenham tentado consertar essa bagunça sozinhos, mas vocês não vão conseguir. Precisam da ajuda de Deus e Deus virá ajudá-los se vocês clamarem a Ele. Então Ele começará a desvendar a situação em suas vidas. Isso pode não acontecer da noite para o dia, mas se vocês entregarem suas vidas a Ele e permitir que Ele entre em suas vidas e perdoe seus pecados e te dê um novo começo, Deus vai te encontrar onde você está e o ajudará a chegar onde você precisa estar. Salmo 57, 2 e 3 diz: eu clamo ao Deus Altíssimo, eu clamo ao Deus que me vinga. Você deve se lembrar, não sei se você estava assistindo o programa quando eu compartilhei isso, mas eu compartilhei sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eles disseram para ele calar, mas ele clamou ainda mais alto e Jesus o curou. Clamar a Deus é fácil demais. Às vezes choramos com os nossos amigos, choramos com nós mesmos, sentimos pena de nós mesmos, mas que tal clamar: Deus, seja o que você quiser que eu faça, eu farei, apenas mostre-me o que fazer, porque eu quero ser obediente a você. Eu clamo ao Deus Altíssimo e Ele envia do céu para mim e me salva. Repreendendo aqueles que me perseguem com fervor, Deus envia seu amor e sua fidelidade. E o último, Salmo 86, 5, diz: tu, Senhor, és perdoador e bom, abundante em amor para com todos aqueles que clamam a ti. Deus encontrou Ismael em sua rejeição, Ele o encontrou em seu abandono e Ele prometeu promovê-lo. Posso dizer que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu havia sido abusada na minha infância, abusada sexualmente pelo meu pai, abandonada pela minha mãe. Passei muitos anos em completa miséria e vivi numa total atmosfera de medo e comportamento violento, de raiva, e eu clamei a Deus e Ele me encontrou onde eu estava e me ajudou a mudar de vida. Não foi da noite para o dia, mas sou uma pessoa totalmente diferente. Aquelas coisas que aconteceram comigo na minha infância, quando eu penso naquela garotinha, é quase como se ela fosse alguém que eu conhecia e não eu. Eu sou uma nova criatura em Cristo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, e qualquer pessoa que recebe a Cristo, esta pessoa é considerada nele. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você se torna um novo barro espiritual. E se você for macio e flexível nas mãos de Deus, então Ele vai moldar uma nova vida para você. Não é tarde demais para você. Bem, onde você está?
Você está perdido em problemas, tragédias ou pecado? Você está sozinho? Você está doente, talvez com medo da morte? Você foi abandonado? Você foi rejeitado? Você está vivendo os resultados de todos os seus erros e não tem ideia do que você deveria fazer? Bem, eu posso te dizer o que fazer. Grite por Deus e Ele te encontrará onde você está. E passo a passo, pouco a pouco, Deus vai ensiná-lo e começará a te mostrar como fazer escolhas certas e a viver do jeito certo. Mas você precisa se render e começar a entregar sua vida a Deus. Você não somente clama a Ele e espera que Deus venha te ajudar se você não estiver pronto para entregar sua vida a Ele. E eu senti antes mesmo de começar a compartilhar esta mensagem, hoje, que muitas pessoas vão entregar as suas vidas a Jesus Cristo. E você precisa entregar a Ele, Ele quer todo mundo. Mas nem todas as pessoas irão recebê-lo, porque nem todos querem se humilhar e dizer: sim, Deus, você está certo, eu estou errado, eu vivi minha vida toda errada e eu quero mudar. Eu sou um pecador e eu lamento pelos meus pecados, lamento pelo jeito em que vivi. Eu quero você na minha vida, você pode me perdoar e entrar na minha vida e ser o meu Senhor e meu Salvador? E se você fizer isso com sinceridade, Deus vai entrar em você. Ele fará de você sua casa, seus pecados serão lavados e levados para tão longe quanto o leste está do oeste, e Ele não se lembrará deles mais. E isto não significa que, instantaneamente, tudo na sua vida será consertado, mas isso significa que este é um novo começo para você, e as coisas antigas já passaram, e Deus perdoou você, e você pode começar a trabalhar com Deus para ter as circunstâncias em sua vida transformadas em uma vida que será agradável e prazerosa. Agora eu tenho muitas escrituras que eu quero compartilhar com você. E normalmente eu não tento compartilhar tantas escrituras porque as pessoas meio que perdem o foco, mas Salmo 139, do verso 1 ao 18, é absolutamente fenomenal e acho que vai realmente encorajar você, se você prestar atenção. Você me sonda, Senhor, e você me conhece. Bem, quando Deus diz que Ele te conhece, é porque te conhece mesmo. E sabe, muitas pessoas que trabalham aqui podem dizer: bem, eu conheço a Joyce Meyer. Bem, elas podem me conhecer, mas não me conhecem como Dave. E nem o Dave me conhece como Deus conhece. Quando Deus diz que te conhece, deixe-me dizer, não há nada sobre você que Deus não saiba. Ele sabe coisas sobre você que você nem admitiu. Você conhece o meu sentar, conhece o meu levantar. Você percebe meus pensamentos de longe. Pense sobre isso. Deus sabe tudo sobre você, Ele vê tudo aquilo que você faz. Você discerne o meu sair, discerne o meu dormir, está familiarizado, Deus, com todos os meus caminhos. Em outras palavras, não há nada em você que seja surpreendente ou chocante para Deus. Antes que a palavra esteja na minha boca, você já a conhece. Só Deus sabe o que vamos dizer antes mesmo de falarmos. Ele sabe o que pensamos antes mesmo de pensarmos. Ninguém te conhece como Deus te conhece. Você me cerca por detrás e por diante e coloca a sua mão sobre mim. Você já sentiu que Deus te colocou no lugar onde não consegue ir para frente nem para trás? Você só fica lá esperando por Deus para fazer alguma coisa? Bem, Ele vai fazer, se você continuar clamando a Ele. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muito elevado, eu não posso atingi-lo. Deixe-me dizer, a obra que Deus faz em nossa vida é maravilhosa demais, até para começarmos a entendê-la, sabe? Para onde posso fugir do seu Espírito, Deus? Para onde eu posso correr ou me esconder da sua presença? Se eu for para o céu, você está lá. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, você está lá. Se eu subir nas asas da alvorada e me estabelecer no outro lado do mar, Deus, você está lá também. E ainda assim, a sua mão me guiará. Sua mão direita me segurará rápido. Eu posso dizer que não há lugar onde você possa fugir de Deus. Ele está em todo lugar, o tempo todo. E a mão dele está sobre você. E Deus tem um plano para a sua vida. E eu vou dizer isso da melhor maneira que eu conheço, a maneira mais gentil que posso, sabe? Se você persistir em seguir do seu jeito,
a sua vida será muito miserável. Mas se você entregar a sua vida para Cristo hoje, você poderá conhecer um dia que você não consegue nem começar a imaginar. Se eu disser, certamente a escuridão vai me esconder e a luz se tornará noite ao meu redor, nem mesmo as trevas serão escuras para Deus. Não há lugar onde se esconder de Deus. Não se pode esconder no escuro. Não se pode subir alto ou descer o profundo. Deus conhece todos os lugares onde vamos e sabe de tudo que fazemos. Pois você, Deus, criou o meu ser no mais profundo interior. Você me formou no ventre da minha mãe. Deus, com sua própria mão, formou você. Propositalmente, Deus te formou no ventre da sua mãe. Você não é um erro. Deus te fez especial. E não há mais ninguém na Terra como você. Ninguém tem as suas impressões digitais e ninguém tem o seu DNA. Não deixe o diabo ou qualquer outra pessoa te convencer de que você é um erro, de que não há nenhum plano ou propósito para você. Se é isso que você tem pensado, você está totalmente errado, sabe? Porque Deus, Ele quer você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Eu te louvo porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Eu amo a ousadia do salmista Davi. Ele disse: Deus, você me criou. Maravilhosas são as suas obras. Sabe o que ele estava dizendo? Era: Deus, você me fez uma maravilha. Eu sou maravilhoso. A maneira como você me fez é maravilhosa. Então agora você pode parar de ficar contra si mesmo. Você pode parar de se odiar, parar de se rejeitar e de pensar que você não está bem porque você não é como todo mundo. E hoje você pode se aceitar como alguém feito pela mão e escolhido a dedo por Deus. Criado de forma especial e que Deus tem um plano especial para sua vida. Seus olhos viram a minha substância ainda informe. Todos os meus dias foram escritos em seu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. E eu amo isso. E sabe, Deus, Ele tem um livro. E Ele escreveu todos os dias de nossas vidas naquele livro, antes de aparecermos no planeta Terra. Quão preciosos são os seus pensamentos para comigo, ó Deus. Agora ouça isso. Quão vasta é a soma deles. Se eu os contasse, eles seriam mais do que os grãos de areia da praia. E quando acordasse, ainda estaria com você. Deus tem você nos pensamentos dele o tempo inteiro. Nunca houve um momento da sua vida em que Deus não amou você e nunca jamais haverá um momento em sua vida em que Ele vai te amar mais do que Ele ama agora. E você diz: isso não é possível, Deus não pode me amar com todas as coisas que eu fiz, sabe? Bem, Deus é amor. Isso não é algo que Ele faz às vezes e não faz em outras vezes. Ele é amor. E o que Ele quer que façamos é responder a esse amor. Jesus disse: se você me ama, vai obedecer-me. Ele quer que aprendamos sua palavra e vivamos uma vida de obediência a Ele. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou amar você. Ele disse: se você me ama, você vai obedecer-me. E a razão pela qual as pessoas não obedecem a Deus é porque não amam o bastante para obedecê-lo. Quanto mais você se apaixona por Jesus, mais vai querer fazer o que Ele quer que você faça. Apocalipse capítulo 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, bem, adivinha, a maçaneta está do seu lado da porta. Ele não vai arrombar a porta e te obrigar a aceitá-lo, mas se você abrir a porta, ele diz que ele vai entrar e cear com você, e você ceará com ele. Bem, o que significa a ceia na Bíblia? Intimidade, relacionamento próximo. Pactos foram selados com uma ceia. A Páscoa foi instituída com uma ceia. Lembramos do corpo e do sangue do Senhor quebrado e derramado através de uma ceia. Jesus quer cear com você. Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. A Bíblia está cheia de histórias de reis. Quantos problemas você tenha, você tem muito mais para agradecer do que para ficar chateado, sabe?
Salmo 5, verso 11. Para que aqueles que amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Para mim é como se devêssemos ser felizes. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor já fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. E sabe, às vezes nós precisamos dizer, eu vou. Talvez quando Davi disse isso, ele não estava se sentindo tão feliz, mas ele disse, esse é o dia que o Senhor já fez, eu não vou desperdiçá-lo ficando triste e abatido, eu vou me alegrar e ser feliz. E muitas vezes esta é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora, ontem nós falamos sobre como crer nas coisas certas aumenta a sua felicidade. O que você acredita sobre si mesmo, seu futuro, seu passado, sua vida, o que você acredita sobre seu relacionamento com Deus, todas essas coisas são importantes para crer no que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. As palavras deste livro, a Bíblia, são a verdade. As outras coisas nem sempre são baseadas na verdade. Talvez sejam baseadas em várias outras coisas, mas precisamos acreditar no que é baseado na palavra de Deus. E nós começamos a falar bem no fim da mensagem de ontem sobre o segundo ponto, que é, você pode aumentar sua felicidade vivendo um dia de cada vez. Oh, meu Deus, quanto tempo nós perdemos nos preocupando com algo do futuro, sabe? Sobre o qual não podemos fazer nada a respeito. Se você pegar esse tempo que gasta se preocupando e transformá-lo em oração, então isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar em sua vida e cuidar das coisas, em vez de se preocupar com elas. Não devemos nos preocupar com ontem, nem nos preocupar com amanhã. Nós devemos viver nossa vida um dia de cada vez. Eu entendo que há várias incógnitas nas nossas vidas. E nós somos pessoas que gostam de saber porque gostamos de estar no controle, mas precisamos acreditar que Deus é mais inteligente do que nós e que Ele pode cuidar de nós melhor do que nós podemos cuidar de nós mesmos, e temos que entregar nossos cuidados a Ele e deixar que Ele lide com tudo que precisa ser tratado em nós. Paulo disse que ele aprendeu a se contentar, não importando se ele estava em escassez ou abundância. Em Filipenses 4:11 ele disse, não estou dizendo isso porque estou em necessidade, pois aprendi a me contentar com todas as minhas circunstâncias. E no verso 13 ele diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Isso é algo grande para se acreditar. O que quer que eu precise fazer, eu não sei como a minha situação vai ficar amanhã, sabe? Mas eu não vou desperdiçar hoje ficando infeliz por alguma coisa que pode não acontecer e aconteça o que acontecer amanhã. Eu acredito que Deus ele me dará forças para poder fazer qualquer coisa que eu precise fazer na minha vida. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Sabe, nós ficamos tão preocupados com o dinheiro. Deixe-me te dizer uma das coisas que Jesus disse. Jesus instruiu os soldados a serem satisfeitos com seus salários. Oh, meu Deus! Quantas pessoas não estão satisfeitas com o que recebem pelo seu trabalho? Isto se torna o seu foco. Eles estão me maltratando, não estou ganhando bastante, e blá, 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 blá. Em Lucas 3,14, os soldados perguntaram a Jesus, o que devemos fazer? Você já pensou em perguntar a Jesus? Jesus, qual deve ser a minha atitude nesta situação? Uau! Acho que no fundo já sabemos que tipo de resposta teríamos. E Jesus disse, não extorquir dinheiro, não acusar as pessoas falsamente e se contentar com o seu salário. Sabe, é tão interessante para mim, quando as pessoas faziam perguntas a Jesus, as respostas super simples que ele dava a elas, sabe? Basicamente, ele está dizendo, trate as pessoas bem, seja contente com onde você está na vida agora, e quando for a hora certa, eu posso dizer por experiência, Deus fará mais e mais e mais por você. Mas, se você estiver infeliz com onde está, é provável que permaneça aí. Eu sempre digo, reclame, permaneça, louve e receba. Os israelitas reclamavam o tempo todo no deserto, quando eles estavam a caminho da terra prometida, e eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E muito disso foi por causa da atitude que eles tiveram. Eles não criam em Deus de verdade.
Não viviam um dia de cada vez, murmuravam, reclamavam, resmungavam, ficavam impacientes, culpavam Deus, culpavam Moisés. Noutras palavras, eles tiveram uma atitude ruim, e é incrível como a nossa atitude pode afetar de forma muito positiva ou muito negativa. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu amo essa escritura. O seu salário, ele não é a sua fonte. Sabe quem é? Deus. Deus pode fazer coisas, ele pode te dar dinheiro que não vem do seu salário, sabe? Ele pode te dar dinheiro de qualquer lugar que ele queira dar a você. Então, por que não ampliar seu horizonte do que você tem esperado de Deus e dizer, eu sei que você é a minha fonte e que o meu salário não é a minha fonte? Deus pode fazer com que o seu patrão queira te dar um aumento? Deus pode fazer com que ele queira te promover? Ele pode fazer com que as pessoas façam coisas que elas normalmente não fariam se colocarmos a nossa confiança nele. Hebreus 13, verso 5, na Bíblia Amplificada, é muito poderoso, mas eu vou ler para você hoje na NVI, que também é muito boa. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro. Não há nada de errado com dinheiro, mas se nós começarmos a amar o dinheiro, isso nos coloca em apuros. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é mau, mas se nós o amamos demais, ele pode roubar nossa felicidade. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro, se contentem com o que vocês têm. Oh, isso é tão desafiador às vezes, não é mesmo? As pessoas perguntam, você prega sobre contentamento, Joyce? Como posso me contentar? Quando eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e aquilo outro? Acredito que uma das maneiras de você se contentar, e provavelmente é a única, é porque você sabe que Deus te ama e sabe que essa situação não será para sempre desse jeito. Que o seu dia de romper pode estar logo ali na frente e que você pode muito bem não desperdiçar o hoje sendo infeliz por algo que somente Deus pode cuidar para você. Quanto mais confiamos em Deus, mais felizes podemos ser. Esperar para ser feliz até que você tenha tudo que você quer é muito inútil, porque eu não sei de muitos dias em nossas vidas quando podemos dizer eu tenho tudo aquilo que eu quero. Não baseie sua felicidade no que está acontecendo, porque isso nos faz perder todos os dias entre a oração e a manifestação. Eu amo o que a Bíblia diz sobre a oração. Em Marcos 11, diz, tenha fé em Deus sempre e que quando você orar, certifique-se de não ter nada contra ninguém e diz, e tudo que você pedir, creia que você já recebeu e você vai receber de Deus. Entendeu? Aquilo que você crê é importante. O que quer que você peça, creia que você já recebeu. Agora, você diz, Joyce, se eu não receber, eu não consigo ver, mas você pode crer no coração. Porque Deus é fiel e que tudo que você pedir a Ele já está a caminho. Creia que já recebeu e você receberá. Agora, a única coisa que as Escrituras não nos dizem é quando receberemos. Sempre digo, nós temos um começo e um fim, mas é o meio que é difícil. É aí que a nossa fé é testada, é aí que é importante dizer, Deus, creio que você está trabalhando e que a minha vitória com certeza vai vir no momento certo. Tome uma decisão de desfrutar a sua jornada, porque a vida é sobre a jornada e não sobre o destino. E o que quer que você queira que aconteça agora, eu posso garantir que quando acontecer, isso vai te deixar feliz por alguns dias, mas não vai demorar e você vai querer uma outra coisa, porque é desse jeito que nós somos. Na verdade, fomos criados por Deus para querer progresso, mas nós não precisamos ficar infelizes o tempo todo até receber aquilo. Então tome a decisão de desfrutar a sua jornada. Desfrute dos seus filhos enquanto eles estão crescendo. Desfrute da sua casa. Não apenas pague as prestações e tente mantê-la limpa, mas separe tempo para desfrutá-la. Outro dia separei um tempo e fiquei sentada na minha sala de estar da família e eu amo a minha lareira e fiquei sentada lá e eu agradeci a Deus por todas aquelas coisas lindas na sala das quais eu realmente gosto. E eu agradeci a Deus até pela loja de móveis onde eu comprei toda a minha mobília, porque era perto da minha casa e hoje em dia ela não está mais localizada naquele lugar. E eu não teria conseguido comprar algumas das coisas que eu tenho, das quais eu gosto tanto, se ela não estivesse lá. Desfrute das coisas que Deus te deu, divirta-se.
Não fique sempre contra si mesmo, tentando achar algo de errado consigo. A Bíblia diz que uma esposa deve desfrutar seu marido, sabe? E toda vez que eu digo isso, numa reunião onde tenho uma multidão de pessoas, as mulheres se contorcem, bem? Quer saber? Você pode desfrutar da pessoa com quem se casou se você parar de olhar para tudo que há de errado com ela e olhar para as coisas que estão certas nela. Eu fiz uma lista uma vez de tudo que achava errado com o David, de tudo que eu achava certo com ele, e fiquei surpresa quando terminei que as coisas que eu achava que estavam certas, que eu realmente gostava nele, eram muito, muito, muito mais do que as 3 ou 4 coisas que eu achava que eram um problema. Nós focamos na coisa certa e aí conseguimos aumentar a nossa felicidade. E hoje eu quero dizer a todos, se vocês se concentrarem na coisa certa, vocês podem aumentar a sua felicidade. Há algo que você pode fazer sobre o seu nível de alegria. Você não precisa ficar sentado à margem, esperando que algo apareça e te faça feliz. Se fizer isso, estará baseando tudo nas suas circunstâncias. Você pode tomar uma decisão hoje, agora mesmo. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Jesus veio para que eu possa ter e desfrutar a minha vida e tê-la em abundância até que ela transborde. E eu vou começar hoje a desfrutar a minha vida, pela qual Jesus pagou um preço para que eu a tenha. Desfrute das pessoas em sua vida, mesmo que não sejam perfeitas. A próxima coisa que podemos fazer e que realmente ajudará a nossa felicidade, esta é uma grande, é permanecer em paz. Eu cresci numa casa de confusão, discussão e raiva. Sabe, eu nem sabia o que era paz até eu me casar com o Dave. E ele era um homem muito pacífico. E eu havia passado por muitas coisas das quais eu me ressenti por um tempo, porque ele tinha algo que eu não tinha. Mas ele permaneceu tão firme sobre ficar em paz, que eventualmente eu tive fome pela paz que eu via que ele tinha. E se você realmente quer ter paz, você pode ter paz. Mas talvez precise fazer algumas mudanças em si mesmo, em vez de esperar que Deus mude as suas circunstâncias. Deixe-me ler uma escritura. João 14, verso 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Eu não lhes dou como o mundo a dá. Não permitam que seus corações se atormentem, não permitam ter medo. E sabe o que diz a Bíblia amplificada? Parem de se permitir ficar chateados e perturbados. E também parem de se permitir ter medo e intimidação. Eu amo isso. Jesus disse, olha, eu estou deixando a minha paz, é um presente para vocês, aqui está. Nem precisamos orar pela paz, porque nós já temos a paz em nós. Jesus é o príncipe da paz, ele vive em nós, então a paz está em nós. Mas, se nós basearmos tudo nas nossas circunstâncias e no que conseguimos enxergar ao redor, então nós nunca vamos desfrutar a paz. Então Jesus dá a nós um trabalho, sabe? E nós somos parceiros de Deus, e Deus ele não faz tudo por nós. Muitas vezes ele nos mostra o que fazer e ele nos dá a graça para fazer. Ele disse, parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Bem sabe, eu aprendi que quando algo acontece e começa a me aborrecer, a primeira coisa que eu faço agora é orar. Eu oro e entrego isso para Deus. Eu oro com base em Filipenses 4:6, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica com ação de graças, faça seus pedidos serem conhecidos diante de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento mantenha os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Deixe-me perguntar, quando você tem um problema, corre para o telefone e liga para um de seus amigos e pergunta o que você deve fazer? Ou apenas murmura e reclama sobre a situação? Ou você vai para diante do trono? Eu sempre digo às pessoas, não vá para o telefone, vá para o trono. É Deus que tem a resposta, não as pessoas. Mateus 6,34 está dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Bem, isso não é bom. Ele diz, não desperdice hoje se preocupando com o amanhã, porque o amanhã trará outras coisas para se lidar. Confie em Deus e deixe que Ele cuide das coisas. Isaías 26, verso 3. Você manterá em perfeita paz aqueles cujas mentes estão em ti.
Sabe, em Efésios 6 diz, faça tudo o que a crise demanda e em seguida permaneça firme no seu lugar. Sim, temos a responsabilidade quando temos um problema de fazer o que podemos fazer. Pergunte a Deus se há algo que você possa fazer, mas quando tiver feito tudo o que podia fazer, e você fez tudo o que podia fazer e não há mais nada a fazer, então você permanece firme em Cristo e acredita que Deus fará o que você não pode e o que nenhum outro ser humano pode fazer. Isto permitirá que você fique em paz. Eu estou dizendo, no que acreditamos determina a nossa alegria. Romanos 8,6 diz, a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. O que nós pensamos determina o nível de felicidade na nossa vida. Pensamentos negativos vão te fazer infeliz e os positivos vão te fazer feliz. Pensamentos sem esperança te deixarão infeliz, pensamentos cheios de esperança te darão paz. Outra coisa que nos ajuda a ter paz é não ter as coisas do nosso jeito o tempo todo. Aprenda a ser adaptável e ajustável. Você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Se recuse a tomar conta do que Satanás tenta te dar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lance todo o seu cuidado em Deus. Todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, uau, de uma vez por todas. Talvez eu tenha que ler isso de novo, alguém precisa ouvir de novo. Lance todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, de uma vez por todas sobre Ele, pois Ele cuida de vocês carinhosamente e se preocupa com vocês, com cuidado. Deus se importa com você. Ele vê você, Ele vê a sua situação. Ele tem um tempo marcado para a sua libertação, se você colocar sua fé, sua confiança e sua convicção nele. E se você se lembra do que nós lemos ontem, nós lemos que aquilo que nós acreditamos é o que devemos declarar. Nós acreditamos e, portanto, declaramos. Então, em vez de dizer, bem Deus, o que está fazendo, eu não entendo, eu não sinto que você está fazendo algo. Toda vez que você começar a se preocupar com algo, basta abrir a boca e dizer, Deus, eu creio que você está trabalhando na minha situação. Veja, contanto que você creia, Deus estará trabalhando. Tente algumas dessas coisas que eu estou dizendo e eu posso garantir que a sua felicidade vai aumentar. Eu acredito que a principal coisa que nos permite confiar em Deus sobre nossos problemas é a experiência. Digamos que você tenha nascido de novo há um ano e... Sabe, eu nasci de novo há mais de meio século. Eu tenho muita experiência com Deus. Eu já passei por isso de tentar cuidar de mim mesma e de tentar fazer as coisas acontecerem por conta própria. Passei pelos anos de miséria que isso me trouxe. Então, eu sei que a única maneira de ter paz é confiando em Deus. Mas digamos que você acabou de nascer de novo só há um ano e ainda está aprendendo algumas dessas coisas. Bem, será bem mais difícil para você confiar em Deus. Mas toda vez que você confiar nele e você ver que ele se mostra para você, vai ficar mais fácil confiar na próxima vez. Eu garanto a você que vai ficar mais fácil e mais fácil. Seja o que você fizer, não jogue a toalha e diga isso não vai funcionar, porque vai. Lance os seus cuidados e Deus cuidará de você. Filipenses 4:6, que citei há alguns minutos, mas quero ler novamente. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, em cada situação, pela oração e súplica, e aqui está o segredo, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e manterá a sua mente em Cristo Jesus. A próxima coisa que podemos falar é que se você quer ser feliz, você tem que entregar sua vida. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, viver para obedecer a Deus e permitir que Ele te use para ser uma bênção para outras pessoas. Em vez de viver uma vida para tentar conseguir tudo aquilo que você quer. Sabe, eu era nascida de novo, era cheia do Espírito Santo, estava no ministério. Nós não tínhamos grandes problemas de dinheiro.
Nossos filhos estavam indo bem, Dave e eu estávamos indo bem, e eu ainda não estava feliz. E sabe, eu perguntei para Deus por que eu estou tão infeliz e Ele me respondeu. E é melhor ter cuidado se você for fazer perguntas, porque Ele te responde e você pode não gostar da resposta, sabe? Ele disse: você está infeliz porque você é egoísta. Uau! Sim, você pode nascer de novo e ainda assim ser egoísta e ser egocêntrico. Entregue sua vida. Faça sua vida ser sobre ofertar, sobre o que você pode fazer para outras pessoas. Ore por outras pessoas, encoraje a elas, faça elogio a elas e as ajude fisicamente. Quando as pessoas forem boas para você na sua vida, mostre gratidão. Não tome todas as suas bênçãos como garantidas. Entregue sua vida. Para ter a vida maravilhosa que Jesus prometeu, devemos esquecer de nós mesmos, tirar o foco de nós e de todos os nossos interesses, diz a Bíblia, e tomar a nossa cruz e segui-lo. A cruz que Jesus nos pede para carregar não é a da pobreza, nem da doença e da enfermidade, coisas trágicas que acontecem na nossa vida, mas a cruz que Ele nos pede para carregar é de viver uma vida sem nenhum egoísmo. Não pense o tempo todo em quanto a mim, enquanto a mim, enquanto a mim. Tente ficar feliz pelos outros. Se alguém no seu trabalho recebeu uma promoção que você queria e você não entende por quê, em vez de ficar chateado com eles e com raiva deles e com raiva de Deus e desapontado e deprimido, por que não dizer: Deus, eu confio em você, eu não consegui essa promoção desta vez, mas eu acredito que conseguirei na hora certa. Então vá dizer àquela pessoa: parabéns, eu estou feliz por você. Essa é a maneira como derrotamos o inimigo. Não jogando pelas regras dele, fazendo o oposto do que Deus gostaria que fizéssemos, sabe? Mateus 16, verso 24, 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, desconsidere, tire o foco e esqueça de si mesmo e de todos os seus próprios interesses. Tome a sua cruz e siga-me. Isso não significa tudo de ruim e sem resmungar, sabe? Porque você pode pedir a Deus para te ajudar nisso. A graça é algo incrível. Graça é habilidade. É a habilidade de fazer todas as coisas com tranquilidade. Quando a graça de Deus está em alguma coisa, aquilo não é estressante para você. Aquilo não vai te cansar. Você faz isso com a graça de Deus e a graça dele é como óleo, sabe? Eu vou compartilhar uma escritura daqui a pouco que fala realmente sobre isso. A graça de Deus faz tudo ser suave, as coisas caminham suavemente, elas funcionam. Mas quando as coisas não estão funcionando e ficamos forçando e forçando, tentando fazer algo acontecer, tentando fazer acontecer, na maioria das vezes, isto é porque nós estamos fazendo algo que está fora do que Deus quer que nós façamos. Agora, não entenda mal, mas há coisas que são difíceis, coisas que são desafiadoras, e há momentos em que precisamos persistir até resistir ao inimigo, mas há muitas coisas que você pode fazer e você precisa acordar e puxar o ar, por assim dizer, e dizer: talvez eu esteja tentando fazer alguma coisa que Deus não está aprovando. Ou talvez, às vezes, estamos fazendo ou estamos tentando fazer algo que é a vontade de Deus, mas no momento errado, sabe? Então, vamos aprender a seguir as ordens do Espírito Santo e poderemos viver em paz. E quanto mais paz você tiver, mais devagar vai envelhecer. E quanto mais frustração você tiver, mais rápido envelhecerá. Você pode ter 50 e parecer ter 70, ou ter 70 e parecer ter 50. Tudo depende de como você vive a sua vida hoje. E a frustração é igual ao estresse. Se eu pudesse ver todos vocês, o que não posso, você pode me ver, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Quantos estão frustrados sobre algo em sua vida agora? Se eu pudesse ver vocês, provavelmente haveria milhões de mãos levantadas ao redor do mundo. Ou quantos estão chateados com algo que aconteceu esta manhã? Quantos estão bravos com alguém? Sabe, todas essas coisas criam estresse, elas criam um estresse interior em sua vida. E é isso que realmente nos desgasta, é isso que desgasta os nossos órgãos. E Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
E a Bíblia Amplificada diz: eu vou tranquilizar, aliviar, refrescar a sua alma. A sua alma é sua vida interior, sua mente, sua vontade, suas emoções. É onde precisamos descansar. Você pode tirar férias e voltar das férias e precisar de férias para descansar das suas férias. Algumas pessoas, quando saem de férias, elas têm cada segundo programado para fazer as coisas e não há nenhum descanso envolvido nisso. Sim, as férias elas são para se divertir, mas também são para descansar, para relaxar e, então, quando você voltar ao trabalho, estará pronto para começar tudo de novo. A graça é o poder do Espírito Santo que te capacita para fazer com tranquilidade as coisas que você não consegue fazer sem alguma quantidade de luta e esforço. Fazer suas próprias coisas te deixa sozinho para fazê-las. Mas fazer o que Deus quer que você faça vem com a graça e a habilidade. Ao fazer o que os outros exijam, o que eles demandam, você precisa ter cuidado para não permitir que te controlem e manipulem. Todos queremos que todos gostem de nós. E eu espero que todos vocês gostem de mim. Mas se vocês não gostarem, eu não vou começar a tentar me reformular e mudar a mim mesma, sabe? Como eu prego, como ensino, só para te fazer feliz? Eu tenho que ser liderada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da aprovação de Deus mais do que da aprovação do homem, sabe? Nós não estamos aqui em um concurso de popularidade. Em Gálatas 1:10, eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que ele está dizendo? Eu teria perdido a vocação da minha vida se eu ficasse tentando ser popular com as pessoas. Posso garantir que não estaria aqui fazendo o que estou fazendo se eu tivesse agradado as pessoas, porque quando Deus me chamou para fazer isso, perdi praticamente todos os amigos que eu tinha. Não era popular as mulheres ensinarem a palavra ou pregarem o evangelho naqueles dias, sabe? Tudo bem ensinar, talvez na escola dominical para as criancinhas, mas você não podia ensinar mais nada. Era errado que uma mulher estivesse na liderança. Bem, Deus usou mulheres. Há vários tipos de mulheres na Bíblia que Deus usou. Paulo disse: não há mais macho nem fêmea, judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos somos um em Cristo. Eu não chamei a mim mesma, foi Deus quem me chamou. Mas, cara, se eu quisesse ser popular com as pessoas, agora ouça-me, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu teria perdido muita coisa. Eu me pergunto quantas pessoas perdem todo o seu destino porque estão determinadas a tentar agradar as pessoas e fazê-las felizes. Você pode reformular toda a sua vida para agradar as pessoas e quando não as agradar, elas vão te descartar. Então você pode começar a seguir a Deus. No capítulo 4 de Zacarias, verso 6, havia um projeto em andamento e agora precisava ser concluído. E a pergunta que foi feita foi: quem vai trazer a pedra final para esta construção? Então ele disse para mim: esta adição do vaso que está cheio de óleo, eu quero que você pense no óleo, para o castiçal, fazendo com que ele produza um suprimento incessante de óleo da oliveira. É a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, do qual o óleo é um símbolo, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se fôssemos o castiçal e o Espírito Santo é o óleo. Bem, eles tinham as lâmpadas do óleo, e se não houvesse óleo nelas, não haveria luz. Nós podemos pensar, digamos que eu sou uma lâmpada, e o Espírito Santo, ele é o cabo de energia da lâmpada. Bem, eu não vou acender nenhuma luz se eu não estiver conectada à tomada. O Espírito Santo é a energia para você viver uma vida que não é cheia de estresse. Você entende? O Espírito Santo é a energia para você não viver sua vida cheia de estresse, mas você tem que ouvi-lo. Bem, eu não sei como ouvir de Deus. Bem, na verdade, não é tão difícil.
Você conhece a palavra e ele nunca vai te dizer para fazer nada que esteja fora da palavra. E nós sabemos que Deus quer que vivamos num estado tranquilo e pacífico. Então ele não vai nos dar coisas para fazer que vão nos deixar desgastados, estressados, exaustos e cheios de medo e frustrados e irritados o tempo inteiro. Ele não vai nos dar uma agenda que vai nos fazer sair de uma coisa para outra coisa e sempre estar com pressa o tempo todo. E se a sua agenda é assim, é porque você mesma fez assim e provavelmente é porque você diz sim para muitas pessoas quando você deveria ter dito não para algumas delas. Agora, nós queremos fazer as pessoas felizes. E há uma escritura que diz, viva para agradar as pessoas. Mas isso não está falando de fazer isso se o que você está fazendo vai fazer com que desagrade a Deus. Você tem óleo suficiente chegando ao seu castiçal? Você está conectado à fonte de energia que precisa estar conectado? Satanás não se importa se você está comprometido ou não, desde que esteja desequilibrado. E o que causa estresse na nossa vida é estar fora de equilíbrio, ter muito de uma coisa e nada da outra, sabe? Na Bíblia Amplificada, em 1 Pedro capítulo 5, acho que no verso 8, diz, sejam bem equilibrados, pois o seu adversário, o diabo, ele vaga como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, se eu estou desequilibrada, se estou comendo muito açúcar, se eu estou bebendo muita cafeína, se eu fico sentado o dia todo, sendo preguiçosa, sem fazer nada, se eu fico fazendo, indo o tempo todo, então tudo fica desequilibrado. O diabo não importa se você está comprometido demais ou não está, ele só não quer que você seja uma pessoa equilibrada, que está seguindo a liderança e a orientação do Espírito Santo. Sabia que Deus não quer que você fique cansado o tempo todo? E eu poderia chegar na frente de uma multidão e dizer, quantos de vocês se sentem cansados a maior parte do tempo? E eu posso garantir que quase todas as mãos se levantariam. E isto é porque nos esquecemos de como viver corretamente. Tudo tem que ter descanso. Deus até deu mandamentos no Antigo Testamento que 1 ano de cada 7 a terra tinha que descansar. 1 dia de cada 7 as pessoas tinham que descansar. Os servos tinham que descansar. Nós precisamos descansar. E não precisamos disso apenas uma vez por semana. Nós precisamos disso regularmente. Não viva a sua vida estressada e comprometida demais porque não sabe dizer não para as pessoas. Será que você está deixando alguém controlar você? Eu sei que estou sendo um pouco direta aqui hoje, mas eu tenho pouco tempo para passar isso para você. Você está deixando alguém controlar sua vida? Ou você gosta de agradar as pessoas e está dizendo sim para várias coisas enquanto seu coração grita não? Mateus 5, verso 37 diz que o seu falar seja simplesmente sim ou não. Qualquer coisa que passar disso vem do diabo. Outra tradução diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Acho que podemos analisar isso de algumas maneiras diferentes. Uma coisa é, se você disser assim, siga e faça isso. Seja uma pessoa íntegra. Mas também pode significar que se Deus está dizendo não, você diz não. E se Deus está dizendo sim, você diz sim. Vamos desacelerar a vida. Deixe-me sugerir que você desacelere apenas o suficiente para que você possa ter um ouvido sintonizado na orientação do Espírito Santo, de forma regular. Sabe, alguém me disse há alguns dias que estava indo a um certo restaurante à noite para comemorar o aniversário da esposa, e eu me lembrei que eu tinha um vale-presente para aquele restaurante, que eu estava com aquilo há mais de 1 ano e eu nunca tinha usado, sabe? Bem, eu não precisei receber o sermão de Deus, só veio o meu coração para dar a ele o vale. Sabe como somos? Às vezes ficamos assim, bem, eu quero guardar isso. Bem, estava claro que eu não precisava ficar com aquilo porque eu não iria usar. E assim eu pude sentir que Deus queria que eu desse aquilo. Eu não precisava de
uma profecia, não precisava que alguém pregasse para mim, não precisava procurar nas Escrituras para ver se estava certo. Eu sabia porque o Espírito Santo me impeliu a fazer. Siga as ordens do Espírito Santo, livre-se do estresse em sua vida e você não vai envelhecer tão rápido quanto envelhecerá se não seguir a orientação do Espírito Santo. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Você sabe quão maravilhoso é perdoar as pessoas no minuto em que você se sente ofendido, porque é assim que Deus te disse para viver e você quer ser obediente a Ele? Então o inimigo sussurra em seu ouvido, bem, não é justo, eles isso, eles aquilo, outro. Quer saber? Deus vai cuidar de todos eles se você fizer o que Ele está pedindo para fazer. Ser um filho obediente a Deus, ser flexível e moldável nas mãos de Deus, adaptar-se e também ajustar-se à vontade dEle. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E tudo o que passar disso provém do diabo. Aqui está um bom exemplo sobre seguir a ordem do Espírito Santo ou sua consciência será ferida. Sabe, uma das maneiras que Deus usa para nos dizer se algo está certo ou errado é através da nossa consciência. Você sente bem sobre algo ou sabe que aquilo está errado? E às vezes sabemos que algo é errado para nós e não há uma escritura para isso. E é como se eu sei que eu não devo fazer isso. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer compras e você começa a ficar cansado e muito cansado. Mas na parte natural, na sua parte carnal, quer continuar comprando, porque você está encontrando coisas que você gosta, coisas que são bonitas, está gastando dinheiro, você é emocional nesta área. Mas bem lá no fundo, você sabe, eu preciso ir para casa e descansar, porque eu tenho isto para fazer, aquilo e mais aquilo para fazer amanhã. Bem, sabe, eu não posso dizer quantas vezes eu passei por cima disso. E no resto da jornada, talvez eu tenha ficado até as lojas fecharem, mas eu fiz isso sem a graça de Deus. E com certeza no dia seguinte ficava exausta, desgastada, provavelmente por comprar coisas que eu nem precisava comprar. E o Espírito Santo vai guiá-lo e conduzi-lo literalmente em todas as áreas da sua vida se você desacelerar o suficiente para ouvi-lo e estar comprometido em ouvir a Ele. Aqui está um exemplo da vida de Davi. Sabe, Saul passou anos tentando matar Davi. E Davi teve que passar muito tempo se escondendo dele. E em 1 Samuel 24, 1-8 diz, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, lhe foi dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul pegou 3.000 homens e foi à procura de Davi. Quando ele chegou a um aprisco pelo caminho, havia uma caverna e Saul entrou para se aliviar. Agora Davi e seus homens estavam sentados nas partes mais profundas da caverna. Isto é muito bom, fique comigo. E os homens de Davi lhe disseram, este é o dia em que o Senhor te disse, eis que entregarei teu inimigo na sua mão, e você fará a ele o que bem lhe parecer. Então Deus disse a Davi uma vez, haverá um tempo onde eu vou entregar Saul nas tuas mãos, Davi, e você poderá fazer o que você quiser. Então Davi se levantou, e ele furtivamente, isso significa se esgueirar, cortou um pedaço das vestes de Saul, e depois disso o coração de Davi o incomodou por ter cortado um pedaço das vestes de Saul. Porque ele cortou um pedaço de suas vestes, porque ele iria dizer a ele mais tarde, veja, eu poderia ter matado você, mas não matei. Ele então disse aos seus homens, o Senhor proíbe que eu faça isso ao meu Senhor ungido do Senhor. Não posso levantar a minha mão contra ele, visto que ele é ungido do Senhor. Então Davi persuadiu seus homens com estas